Esta conversa está sendo gravada no dia 18 de novembro de 2020, às 18h40. Como eu não sei onde, quando você estará ouvindo-a, eu vou me permitir saudar com boas noites, bons dias, boas tardes. Esta é uma conversa com uma pessoa que eu admiro muito pela maneira como se coloca no mundo. E gostaria de compartilhar com você, que está nos ouvindo, nos vendo, quando e onde ninguém sabe, um pouco dessa minha admiração por Valmeci Baia. Valmeci, eu me lembro de você de muitos e muitos tempos. Certamente nos cruzamos pela primeira vez no campus da universidade. Certamente tivemos um contato muito mais próximo quando das nossas vivências e quando dos nossos encontros de biodança no grupo do Rogério Silveira. Mas eu gostaria de começar a conversar com você sobre uma coisa que eu só descobri muito recentemente, uma viagem nossa a Maricá, para irmos ao Festival das Utopias. E nessa viagem, na conversa livre, leve e solta, eu fiquei sabendo que você é de Governador, você nasceu em Governador Valadares. Você teve, acho que, sua infância em Governador Valadares, no interior de Governador Valadares, que fica no interior do Espírito Santo. E você sai de lá e vem para a cidade. Este é um movimento que praticamente a nossa geração é a última a fazer, o movimento rural urbano, porque agora tudo virou urbano. Como é que foi para Valmeci Baia essa saída do interior de Governador Lindenberg para chegar à Vitória, chegar à Grande Vitória? Bem, boa tarde, boa noite, bom dia, como você disse. Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer essa oportunidade de conversar com você. Eu confesso que a admiração é recíproca. Eu admiro muito a pessoa Arlindo Vilasque, independente também de qualquer outro título, outra situação. E eu gostaria de fazer uma pequena correção, que você se enganou no início, que você falou governador Valadares. Não, governador Lindenberg. O Valadares é mesmo, o Lindenberg é nosso aqui no Espírito Santo, é tudo governador, é tudo PSD, mas... Eu vim de governador Lindenberg, 51. Tá, que bom, isso aí, você é de 51. Porque antigamente, 51, governador Lindenberg se chamava 51. E depois que virou município, é que se chamou governador Lindenberg. Quando eu morava lá, isso na década de 60, ainda era 51. E essa trajetória de sair do interior, na verdade, é interior do interior de governador Lindenberg, num lugarzinho chamado Boa Vista. Eu passei a minha infância. Depois a gente morou uns 5 ou 6 anos em São Jorge do Tiradentes, que hoje é município de Rio Bananal. Na época era município de Linhares. E como muita gente, eu acho que a motivação para vir para Vitória foi para a oportunidade de estudar. Não
apenas eu estudar, mas os meus irmãos também. Nós somos uma família de 7 filhos, então tenho 6 irmãos. E era muito difícil lá naquela época ir além do primeira parte fundamental, que é o primário. E foi por isso que a gente saiu de lá, né? Primeiramente para São Jorge de Tiradentes, numa empreitada que teve todo o empenho da minha mãe, que queria que a gente estudasse. Minha mãe era professora lá no interior, sempre foi professora. Aliás, ser professor está no sangue da família, né? Dos 7, 5 se tornaram professores. Então, isso está no sangue. Minhas 2 irmãs mais velhas que eu, começaram a lecionar lá no interior como docente de emergência com 14 anos de idade. 14 anos de idade, elas já eram professoras lá do ensino infantil, na época primária. E foi assim que tudo começou. Ô, Messima, como é que foi sair de 51 e chegar à Vitória? Qual foi o primeiro impacto que você sentiu? Qual foi a primeira coisa que você sentiu ao chegar? Eu imagino que você tenha saído de São Jorge muito cedo, de Rio Bananal muito cedo, para chegar à Vitória, deve ter chegado no mesmo dia, com mudança e tudo. Como é que foi essa imagem? O que é que ficou em você desse sair de São Jorge para chegar à Vitória? Como é que foi chegar em Vitória? Olha, tudo era desconhecido, né? Na verdade, um tio nosso já estava aqui, ele morava em Campo Grande, e indicou para o meu pai comprar um terreno ali em Campo Grande, na verdade, no Cruzeiro do Sul. Né? E ali a gente foi morar nesse terreno, né? Com tudo improvisado, praticamente tudo improvisado. Então, era uma situação completamente diferente daquela que a gente vivia lá na época em São Jorge de Tiradentes, né? Onde a gente já estava, digamos assim, customizado, né? Habituado com tudo, com vizinhos, com colegas, com a vida tranquila lá do interior, né? E aqui em Vitória, ainda nessa época, era uma cidade razoavelmente pequena, né? 1970, era uma cidade pequena, mas era, comparado com onde a gente morava, um mundo. Então, era meio assustador, realmente. Tá? Passado o susto, o que foi que te surpreendeu agradavelmente? Que foi uma descoberta para você nessa vida agora de cidade maior? Agora ou naquela época? Naquela época. É que as coisas aqui foram se ajeitando, quer dizer, e as coisas, à medida que a gente foi se acostumando com a vizinhança, com a cidade, né? As facilidades eram maiores do que lá no interior, naturalmente, né? Se bem que para a gente era meio complicado, porque a gente já imaginou
uma família com 7 filhos, ninguém tinha emprego, então era complicado isso, né? Tivemos que batalhar e correr atrás. E o objetivo todo era estudar. Então, mas tudo deu certo. Diante de toda essa complicação, de todas essas dificuldades, você, saído lá de 51, passando por São Jorge de Tiradentes, chegando a Campo Grande, você passou num vestibular que era muito concorrido à época. Você entrou no curso de engenharia, que era um curso muito almejado, porque era, além de ser um curso com razoável, muito prestígio, ele tinha um acesso quase que direto na vida profissional. E depois você faz uma migração para uma área que, à época, era muito pouco valorizada, a área da matemática. Como é que foi? Como é que foi essa transição da engenharia para a matemática? Como é que você se descobriu matemático? Na verdade, tem um atalho que talvez você não saiba, né? Eu frequentei o seminário. Antes de vir para Vitória, eu estudei no seminário. Eu ia seminário para ser padre. E o ensino no seminário era um ensino bem rígido. A gente aprendia bastante coisa. Aprendia, por exemplo, a estudar sozinho, né? Tinha horário para estudar, tinha horário para tudo. Então, quando eu cheguei em Vitória, eu já estava no segundo. Eu fui fazer aqui no Colégio Estadual, segundo ano científico na época. E fiz no Colégio Estadual o segundo ano científico e o terceiro ano científico. Na verdade, eu tinha aprendido coisa de matemática lá com os meus professores lá no ensino, na época ginásio, né? E depois primeiro ano científico. Então, eu praticamente me tornei um autodidata, porque eu estudava sozinho. Eu não tinha grana para pagar cursinho. Naquela época, tinha que pagar cursinho para a universidade, né? Aí, o que eu fiz? Comprei os livros e comecei a estudar, né? E você falou na matemática. Eu nem tinha conhecimento que existia o curso de matemática antes de entrar na universidade, né? O que a gente ouvia falar era engenharia, medicina, economia, né? Direito, quer dizer, os cursos considerados cursos nobres, né? Então, bom, eu sei matemática, eu vou fazer engenharia. E fazia todos os exercícios dos livros que eu comprei. Tá? E entrei no vestibular e, por sorte, consegui ser bem sucedido, né? Na época, passei em 20º lugar no vestibular da engenharia, né? Então, foi um bom resultado. Eu descobri a matemática depois, quando eu estava lá na universidade, tinha o curso de matemática. Eu entrei na universidade no ano da reforma universitária, que começou o sistema de crédito. Antes era o sistema de seriado. Então, começou o sistema de crédito. Então, tinha o básico, né? Então, todos os cursos de exatas faziam praticamente o mesmo básico até o segundo ano. Quer dizer, na época não eram tantos cursos assim, era matemática, engenharia, e as engenharias, engenharia mecânica, civil e elétrica. E, na verdade, eu não entrei para engenharia, eu entrei para engenharia. Depois aqui escolher que engenharia, né?
Era assim que era na época. Aí, lá na universidade, cursando o primeiro ano, fazendo cálculo, fazendo as disciplinas de matemática, né, que no primeiro ano a gente só faz matemática e física, praticamente, na engenharia, eu descobri a matemática. Relutei um pouco para mudar de engenharia para matemática, mas acabei mudando. Naquela época, havia uma facilidade, digamos assim. A universidade não tinha umas regras muito bem definidas, então a gente podia cursar as disciplinas que a gente quisesse. Aí eu cursei todas as disciplinas do curso de matemática, mesmo não estando no meu currículo de engenharia. Então, eu me formei em matemática sem ter feito mudança de curso de matemática. A mudança foi feita depois pro forma, né? Sem vestibular, sem nada. Mas eu já estava com o curso pronto. Depois que eu estava com o curso pronto, aí eu resolvi ser matemático. Fui fazer mestrado e abandonei a engenharia. Fiz a engenharia, fiz até o 8º período da engenharia. Mas disse, não, eu quero ser matemático. Vou fazer mestrado e, quem sabe, doutorado. E aí, como é que foi esse sair da universidade, quer dizer, se formar, quase se formar em engenharia, quase se formar em matemática, e aí você dá um salto qualitativo, né? Porque você poderia tranquilamente ter ido trabalhar como matemático ou na veia do DNA da família ser professor de matemática, não é? E aí você sai para fazer um mestrado. Como é que foi isso? Na verdade, eu comecei a dar aula na universidade antes de fazer mestrado. Eu trabalhei um ano na universidade, na época era auxiliar de ensino. Exatamente. Isso foi em 1975. Eu entrei na universidade como auxiliar de ensino. E já fui fazer o mestrado depois que eu estava contratado como professor. Aí eu abandonei de vez a engenharia. O que acontece é que a matemática é mais, digamos assim, é mais teórica, né? E é mais desafiadora, né? Do que o curso de engenharia. Nos primeiros períodos, o curso de engenharia tem matemática, física, tem disciplinas teóricas. Quando chega nos últimos períodos, ela se torna técnica. Né? Você vai aprender as coisas técnicas. E aí no meu caso, eu perdi o interesse. Não quero isso, não. Eu quero raciocínios mais teóricos. Né? E por isso que eu fui fazer o mestrado em matemática. E onde é que você foi fazer esse aprofundamento? Qual foi a universidade? O mestrado? É. O mestrado eu fui fazer no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que na época era, aliás, até hoje, né? Até hoje. É referência, né, de matemática no Brasil. Então, por sorte, eu tive boas indicações e consegui entrar no IMPA e consegui fazer o mestrado. Né? Sem nenhum problema. Depois... Desculpa. Pode completar, eu te interrompi. Não, a gente tinha se preparado bem para fazer o mestrado. Né? Eu e os 2 ou 3 colegas daqui, a gente... É a mesma coisa de vestibular. Né? A gente estudava sozinho, pegava os livros e se preparava. Então,
quando a gente chegou lá para fazer o mestrado, a gente já estava meio caminho andado, né? Bom, Messi, a gente vai fazer um breve intervalo, já já a gente retorna com a nossa conversa com quem tem muita história para contar. Minuto só. Até mais.